Vamos conferir agora como deve ficar o tempo aqui na região para esta terça-feira. Depois de um final de semana com muito calor, a temperatura nesta terça-feira deve ficar estável. E a previsão do tempo para Atibaia é a mínima de 17 e a máxima de 26 graus. Em Bragança Paulista, a temperatura também não se altera e a cidade tem a mínima prevista de 17 e a máxima de 26 graus. A probabilidade de chuva em ambas as cidades é de 30%. E mesmo com o campeão definido, o Campeonato Brasileiro ainda tem disputas para o G4 e também para escapar da zona de rebaixamento. Confira agora os resultados do Brasileirão. A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início neste último sábado com as vitórias de Botafogo e Criciúma. O time do Rio de Janeiro goleou o Atlético Paranaense por 4-0. Já os catarinenses venceram por 2-1 o Curitiba. Já no domingo, o Fluminense venceu o São Paulo por 2-1. Corinthians e Vasco ficaram no empate em 0-0. Vitória e Santos jogaram no Barradão e o time baiano venceu por 2-0. O campeão brasileiro Cruzeiro empatou com a Ponte Preta por 2-2. Já o Grêmio e Flamengo jogaram na Arena do Grêmio e o time gaúcho venceu pelo placar de 2-1. O Goiás marcou 3 gols e sofreu 1 contra o Internacional. Já o rebaixado Náutico perdeu novamente para o Bahia pelo placar de 1-0. E por fim, a Portuguesa venceu o Atlético Mineiro por 2-0. E a seleção brasileira goleou Honduras no último sábado. Sob o comando de Filipão, o time venceu e marcou 5 vezes. Jogando no sábado, a seleção brasileira não teve dificuldades diante Honduras. Filipão conseguiu com que os jogadores trocassem vários passes e aproveitassem bem os cruzamentos. Resultado final, 5-0 para a seleção canarinho. Bernardi foi quem abriu o placar depois do cruzamento de Paulinho. Dante de cabeça também deixou o dele. Depois foi a vez de Maicon ampliar o marcador. Hulk também ajudou o William a marcar o 4º gol. E para fechar a goleada, o camisa 19, depois de um bonito giro, marcou o seu. O próximo jogo e último do ano é contra o Chile, dia 19 de novembro, terça-feira, em Toronto, no Canadá. E a comemoração dos 20 anos do UFC foi surpreendente e com uma luta histórica. E na comemoração dos 20 anos do UFC na noite do último sábado, Johnny Hendricks conseguiu botar em jogo uma estratégia perfeita. Usou sua mão pesada para castigar principalmente o rosto de George St. Pierre. Ao soar o gongo final, sorriu, gritou e comemorou com a certeza de quem havia vencido. Não só ele, como a grande maioria do público também acreditou nisso. Mas o americano não conseguiu convencer a maioria dos jurados, que deram o triunfo a George St. Pierre. Para surpresa geral em Las Vegas, no evento principal do UFC 167. A torcida de St. Pierre, maioria no ginásio, vibrou muito e foi surpreendida novamente quando o ainda campeão dos meio-médios anunciou que vai dar uma pausa na carreira. A próxima luta mais esperada do UFC é em dezembro, com Anderson Silva encarando Chris Weidman pelo título dos médios. O Mantiqueira Notícias fica por aqui. Uma boa noite e até amanhã. A gente se vê!